Entre Família está de volta e agora para um quadro super especial. Quem é que não quer estar no controle da vida, hã? Pois bem, a partir de agora, no ar, você no controle. Muito bom, eu já estou aqui com o meu chazinho para receber a minha especialista queridíssima. Vou tomar um chazinho e ir aprendendo com ela, porque hoje vamos falar de algo assim, ó, cobiçado, viu? No bom sentido, que é a inteligência emocional. Mas quero receber aqui antes a Priscila Guscuma mais uma vez. Seja bem-vinda, Pri. Ótima tarde, é sempre uma honra, né, estar aqui com vocês e hoje vamos falar do novo poder do humano, inteligência emocional. Então, quando se fala em inteligência emocional, Pri, ainda mais você que trabalha nesse mundo corporativo, nesse mundo business, a gente fala muito voltado para o trabalho, mas o fato é que inteligência emocional é muito bem-vinda na nossa vida como um todo, inclusive pessoal e talvez principalmente, porque a gente reflete no trabalho a nossa estrutura emocional do que está acontecendo né, por detrás das cortinas, não é mesmo? Eh, mas por onde que a gente poderia começar para tentar entender o que que é a inteligência emocional e como adquirir? Uhum. Eu falo que uma coisa é igual a tudo, justamente como você falou, não tem como uma pessoa ser equilibrada emocionalmente no trabalho e desequilibrada em casa, Então, né? Mas alguns até que disfarçam bem, né? Ou seja, eles não conseguem administrar no trabalho e descarregam em casa com pessoas que não têm nada a ver. Ontem mesmo eu estava conversando com um cliente, ele falou que perdeu a cabeça no trânsito com um motoqueiro. E eu falei assim para ele, ei, não é um motoqueiro, entende? entendi. Então, o copo já está tão transbordando que qualquer situação faz a pessoa explodir. E existem pessoas que elas explodem e tem pessoas que implodem as suas emoções. Ou seja, de um jeito ou de outro, se não bem trabalhado, não aquela pessoa caladinha que a gente acha que está tudo bem, às vezes está por dentro. Quem implo- sofre muito É, é ela. A pessoa que explode, geralmente, ela machuca os outros com palavras, atitudes e ações, e né? se livra da raiva. E a pessoa que implode, ela machuca ela mesma constantemente. Então, vamos fazer o seguinte: eu tenho aqui dois pilares da inteligência emocional, mas brevemente eu acho que eu queria entender, junto com o pessoal de casa, o que é então a famigerada inteligência emocional. É, não é engolir, né? Vou manter a postura e Hum. engolir aqui a situação. Também não é E explodir. também não é explodir, Uhum, eh, também não é deixar de sentir, porque os uhum, sentimentos a gente vai sentir eles. uhum. É o quê? A gente manda esse sentimento para onde? Eu digo que quando que nós vamos saber que estamos equilibrados emocionalmente? Não é anular as emoções. Sim, nós vamos sentir. E nós temos 4 emoções primárias, né? Que Uhum. é o medo, a raiva, a alegria e a tristeza. Então, essas são as emoções raízes. Através dessas 4 emoções primárias vem todas as outras. Vem a ansiedade, vem a expectativa, tanto positiva como negativa, esse estado emocional. Então, por exemplo, dentro desse extremo de alegria e o extremo de tristeza, Hum. eu tenho que encontrar um equilíbrio. Mas para eu entender o que é o equilíbrio, eu vou precisar viver os dois extremos. E a questão é quanto tempo eu fico dentro daquela emoção. Porque as pessoas acreditam que a inteligência emocional é só quando a pessoa tá pro lado negativo, né? Hum. Não. O extremo da euforia, da alegria, da felicidade também é uma falta de equilíbrio emocional. É mesmo? É. Poxa vida, eu achando que rir demais e Às vezes viver tem pessoas euforicamente. que ri por fuga. Já conhece pessoas assim? Às vezes Uhum. a pessoa ri de tudo, ri, tá o mundo caindo e por nervosismo a Só pessoa começa a rir. começa a rir. Nunca aconteceu comigo nesse caso de o mundo cair, mas às vezes já aconteceu de eu começar a rir de nervosismo mesmo. Pois é. Isso é real. É. Então você está me falando que os dois extremos, ele Eles são demonstra perigosos. um desencontrole, Isso. né? Mas a questão não é viver Um o descontrole. extremo, é quanto tempo eu fico dentro disso. Entende? Uhum. Porque tem pessoas que acontece um fato negativo na vida delas que dura horas. Então, durante horas, ela vai ficar com raiva, ela vai ficar nervosa. Ok, tem pessoas que, com o mesmo fato, elas vão ficar semanas. Tem pessoas que vão ficar meses. Tem pessoas que vão ficar anos, remoendo e revivendo aquele estado emocional. Mas como que faz para virar essa chave e obter esse controle, né? Tá. Porque
uma coisa é a gente falar talvez sem sentir, Uhum. mas se a gente buscar na memória o momento que a gente sente, por exemplo, uma raiva, vamos falar da raiva que ela é bem clássica, Sim. né? Eh, você não consegue nem manter o sorriso Uhum. naquele momento, porque Sim. ou você vai explodir ou você vai se fechar Uhum. de tal forma, Uhum. porque o sentimento ele, ao menos, no meu entender, é a expressão máxima, Sim. né, do que eu tô sentindo naquela O que hora. que é o sentimento? Ele é uma percepção, uma interpretação. Então, mais ou menos, existe uma fórmula que é pensamento. Então, o que que eu estou pensando sobre aquela situação, ou sobre o que eu ouvi, ou sobre o que eu vi? O que eu penso sobre isso? E automaticamente dispara um gatilho emocional. Pode ser a raiva. E aí o próximo é o comportamento. É o que eu faço diante daquele sentimento. Então vamos supor, aconteceu uma situação que corrompe os meus valores, por exemplo, injustiça. Injustiça. Cara, aquilo, sabe, realmente não dá para Uhum. controlar. Vem assim, de baixo para cima, numa forma, num impulso. E aí eu sempre falo da técnica da respiração. Porque eu preciso oxigenar a minha mente para racionalizar o que está acontecendo. E muitas vezes eu só preciso de 6 segundos para acalmar meu estado mental e Então, perceber de forma racional aquilo. hoje, se você tivesse que olhar para uma pessoa e analisar se ela é se ela tem a inteligência emocional, você avaliaria o comportamento dela pós, Uma situação. uma situação de estresse. Não é, então, não sentir. É naquela hora você manter Como ela se comporta. Não é o que acontece, é o que ela faz com o que acontece. Entende? Entendi. É o que ela faz dentro da situação. Ela consegue parar e racionalizar aquela situação, ter clareza do que está acontecendo, entender que talvez a melhor coisa que ela tem que fazer é silenciar. A melhor coisa dentro de uma discussão, às vezes o que ela tem que fazer é: ei, depois a gente pode conversar? Agora não. Porque quando existe conflito, se a pessoa ela quer resolver no estado da raiva, vai dar ruim, vai piorar a situação. E a inteligência emocional é isso, é saber recuar, é saber dar alguns passos para trás e dizer: a gente pode conversar amanhã? E tem um efeito químico, né? A raiva, ela inibe o nosso processo cognitivo e a gente não consegue pensar mesmo. Ah, temos aqui, então, dois pilares, da inteligência emocional. Vamos colocar o primeiro na tela, diretora, então? Ó, o primeiro, reconhecimento do estado emocional. Parece simples, gente, mas muito importante, porque quando a pessoa está envolvida ali naquele sentimento, ela com certeza pode ser a última a reconhecer o estado de espírito Sim, em que ela está. sim. Todo mundo ali já viu, já entendeu, Uhum. mas ela ainda Sim. não entendeu que ela está embriagada do sentimento. E o nosso, eu falo que essa parece complicado, mas é mais simples do que parece. O nosso corpo, ele dá sinais o tempo inteiro. Por exemplo, quando eu estou com raiva, eu sinto um negócio aqui, sabe? Começa, sabe, viu o negócio? O nosso corpo, ele é muito inteligente, ele é muito sábio. Tem pessoas que ficam com as mãos suadas, Verdade. tem pessoas que elas ficam tremendo, tem pessoas que a perna treme. Então, o nosso corpo, ele está dando sinal que algo não está legal. Então, quando eu percebo esse sinal, eu tenho que me perguntar: o que eu estou sentindo? Medo, raiva, ansiedade, o que eu estou sentindo? E eu tenho que aprender a lidar, primeiro reconhecer o meu estado emocional. O meu corpo está dizendo a todo momento que algo não está bacana. No caso de timidez, por exemplo, que isso joga muito contra o profissional, por exemplo, desde a entrevista de emprego até outras questões assim maiores. Sei lá, vai subir para dar uma palestra, que acho que a timidez está ligada ali com o medo Medo, também, isso. a questão da insegurança. Isso. Lembra a emoção raiz, as 4 primárias? É. Medo. O medo desenvolve outras emoções. Uma dessas é a ansiedade, por exemplo, que está relacionada à timidez. E qual é o medo de quem é tímido falar em público? Do julgamento. O que vão falar de mim? E se eu errar? E se não der certo? Medo do fracasso, sabe? Medo da rejeição. Então, a pessoa percebe que o coração começa a disparar e tudo mais. E aí eu sempre falo, vamos para o pior cenário. O que de pior pode acontecer se você for lá e falar algo errado? Nada. Ok, vai lá, corrige aí, errei. E aí? Né? Então, a pessoa tem que aprender a ressignificar, sabe, Su? Uhum. Essa questão dos sentimentos dela. Eu estou com medo. O que eu quero sentir no lugar?
eu quero sentir paz, quero sentir confiança, quero sentir bem-estar. Mas é ela conversar com ela mesma. E aí eu não sei se a gente já entra no segundo pilar, Pri, hã, uma vez que ela diagnostica o que ela está reconhece. sentindo, Uhum. que eu achei legal isso que você falou: "Ah, tô com medo de subir no palco", mas por quê? Uhum. Qual é o seu medo? Aí você falou do julgamento. Uhum. Para uma pessoa pode ser o julgamento, Sim. para outra pode ser De dar o de branco. dar um branco. Nossa, eu já tive muito isso, de dar um branco. E aí o que acontece? Vai dar o branco. Porque a nossa mente, ela não sabe distinguir real de imaginário. Entendeu? Hã. Ai, se der o branco, automaticamente eu vejo o branco na minha mente. E a minha mente cria a minha realidade. Então tem que projetar o pensamento O que eu contrário para quero dar no o lugar. que quer. Cara, O que eu quero entendi. no lugar. Então já vamos para o segundo pilar aqui. Pode colocar, diretora, por gentileza. Gerenciar o estado emocional. Tá, e aqui para mim é a parte mais difícil. Reconhecer talvez, né, Uhum. um pouco mais, trabalhado ali as suas emoções, você vai conseguindo destrinchar e "Ah, então tá, ok, é o que eu tô sentindo. E agora? Descobri o que eu tô sentindo, como que eu gerencio isso?". Agora eu vou gerenciar da seguinte forma. Nesse momento, o que é mais importante para mim? Porque às vezes, aquilo que tira a gente do sério, aquilo que tira o nosso eixo emocional, não tem tanta relevância em relação a quem nós queremos ser, fazer e ter. E muitas vezes, quando nós não temos a inteligência emocional, a gente perde muita energia com quem não merece É. e com coisas que não vão nos aproximar do que nós queremos ser na nossa vida. Então, esse gerenciamento das emoções é justamente fazer perguntas inteligentes para si próprio. Quem são as pessoas mais sábias? São aquelas que têm todas as respostas? Não. São aquelas que têm as melhores perguntas. Então, fazer perguntas para si mesmo. O que é mais importante para mim nesse momento? Será que é ficar discutindo com meu marido que ele deixou a toalha jogada? Ou será que é manter a paz dentro do nosso casamento, da nossa relação? O que é mais importante? E as pessoas começam a perceber que elas desgastam o estado emocional delas com coisas que não têm relevância. Então, esse gerenciamento é saber dar prioridades para o que você quer sentir naquele momento. Mas isso não implica da gente resolver os conflitos, por exemplo, Não. né, de ter esse enfrentamento, Posicionamento. o posicionamento de não é só você ficar firme ali num processo que às vezes pode demorar por tempos, por Sim, meses, né, a gente está falando de pessoas, e sempre que envolve pessoas, seja no trabalho ou em casa, vai dar algum problema em algum momento. Sim. Quando você fala para mim sobre inteligência emocional, envolve adquirir ferramentas também para fazer esse tipo de enfrentamento. Sim, porque eu sempre falo, né? Qual é o pilar da nossa vida que mais tira o nosso eixo emocional? Relacionamentos. Relacionamento. Então, o relacionamento que eu tenho comigo, o relacionamento com a família, relacionamento amoroso, profissional e social também. Então, esse pilar, quando ele não está estruturado nessa sequência, começando por mim, eu sempre vou projetar no outro que ele faça algo que eu não sou capaz de fazer para mim. Então, muitas vezes, quando a pessoa tem várias discussões com as pessoas que estão ao redor, não é sobre o outro, é sobre ela. E quando eu descobri isso, há mais ou menos uns 7 anos atrás, isso virou uma grande chave na minha vida. Foi aí que eu comecei a me aprofundar muito dentro da inteligência emocional. Entender que quando meu marido me irrita, cara, eu automaticamente falo, tá, o que está acontecendo comigo que eu estou me permitindo me irritar, entende? Não é ele que me irrita, é eu que me permito ficar irritada com o comportamento dele. Pri, esse daí demora um tempinho pra gente desenvolver, não? Demora. A inteligência emocional é uma musculatura. A mesma coisa a pessoa que vai para academia. Começa a ir para academia hoje, já vai ficar com o corpo ideal, com o músculo perfeito? Não. Não. Inteligência emocional também é do mesmo jeito. Eu falo assim, que quando você começa a ter conhecimento da inteligência emocional, você começa a ter poder. E adivinha? Poder. Você vai ser testada. Eu sempre falo isso. É a melhor maneira de exercitar. O universo é tão sábio que ele vai te testar. Sabe, quando você está assistindo hoje o quadro aqui, você no controle, já diz tudo, né? Você no está no controle do seu estado emocional. Todas as vezes que você se irrita com alguém, que você perde o seu eixo emocional, você deu poder para outra pessoa sobre o que você vai ou não sentir. Olha que coisa, né? Eu já ouvi isso em sessão de terapia. Eu acho poderoso,
Porém, realmente, igual você falou, tem que ser trabalhado. E o bom nesse quadro aqui, você no controle, é que você está vendo cada semana uma questão diferente, que eu sei que às vezes embaralha, né? Vou manter minha inteligência emocional, mas ao mesmo tempo, aonde que eu coloco a minha essência, a gente já comentou um pouquinho sobre isso. Mas, no fim, você vai amarrando essas questões aí com você mesmo e vai entendendo esse cenário. Então eu acho fantástico, Pri, você trazer todas essas informações. Num primeiro momento, parece que a gente embaralha, como eu Eu falo, disse, mas depois começa a dar uma bugada na é, mente. Mas se eu pudesse resumir tudo isso, o que a gente está construindo a cada semana aqui é autorresponsabilidade, é né? mesmo. E autocontrole sobre a tua vida, sobre as tuas escolhas. E esse Tomar pra gente toma isso. posse, assuma o controle da tua vida, da tua carreira, da tua família, sabe? Esteja bem com você, porque o meio vai ficar mais leve. Porque quando a pessoa não está bem com ela mesma, principalmente emocionalmente, ela fica projetando no outro aquilo que ela não é capaz de fazer para ela. Isso é verdade. E aí começa a gerar os conflitos. E aí a pessoa briga em casa e leva tudo aquilo para o trabalho, aí fica mal, fica sofrendo, não consegue se concentrar no trabalho. E aí, quando ela está mal emocionalmente em uma área da vida, ela acaba destruindo inconscientemente todas as outras áreas. Porque ela fica uma pessoa mimizenta, que fica reclamando do marido no trabalho, papapá, papapá, e aí vai. E aí vai. Perde produtividade no trabalho, depois perde o trabalho, aí perde o marido. Vira um rolo só. Mas acalma seu coração, porque a cada semana a gente está aprendendo muito aqui com a Pri. Eu tenho certeza que você vai chegar aí no final do ano, e hoje a gente está falando sobre festas de fim de ano, mais redondinha, mais sob o controle de você mesma. Muito obrigada, viu, Pri, Obrigada, meu mais amor. uma vez de estar aqui Obrigada. com a gente. Bom retorno, a gente se vê na semana que vem. Beijo, até mais. A Pri é uma maravilhosa. Tá passando nesse momento aqui a rede social, @PriscilaGuscuma, lá no Instagram. Por lá ela compartilha também sobre esses conteúdos que você está vendo aqui com a gente. @PriscilaGuscuma.